Olá, tudo bem? Nesta videoaula vamos resolver a lista de exercícios relativo a juros simples e juros compostos, ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeira questão seria assim: se João aplicar um capital de R$ 9.000 a uma taxa anual de 15%, quanto tempo será necessário para se produzir 5.400 de juros simples? Então, é uma questão que trata sobre juros simples, como diz aqui o enunciado. Então, primeiramente, temos que o capital investido foi de C igual a 9.000, a uma taxa de juros simples de I 15%. Então, como já falamos, a taxa não deve ser representada em porcentagem, sim em número decimal. Então, 15%, 15 dividido por 100, que é igual a 0,15. Então, a taxa, como foi dita, anual. Então, ao ano, que 0,15 ao ano. Como a taxa de juros é anual, queremos saber quanto tempo, em anos, no caso, é necessário para se produzir um juro simples de 5.400. Lembrando que a taxa e o tempo sempre tem que estar na mesma unidade, ou seja, se é anual a taxa, o tempo também vai ser em anos, ok? Então, utilizando os dados acima do enunciado e a fórmula dos juros simples, a gente vai obter que a fórmula dos juros simples é J igual a C vezes I vezes T. Os juros, 5.400, o capital C, 9.000, vezes a taxa, já em decimal 0,15, vezes o tempo, que é o que eu quero, tá? Então, daqui eu tenho 5.400, ok? O produto de 9.000 com 0,15, essa multiplicação você fazendo, vai achar 1.350 vezes T. Como eu quero o T, o tempo vai ser 5.400, passo 1.350 para o outro lado dividindo, como está aqui, ó. 5.400 dividido por 1.350. Fazendo essa conta, você vai encontrar T igual a 4 anos, ok? Vamos para a segunda questão. Com o aumento do dólar em relação ao real, Pedro resolveu aplicar seu capital de US$ 15.000 em dois tipos de investimento. Aplicou 30% desse valor em um investimento que rende juros simples de 4% ao mês e o restante do valor em um investimento que rende juros compostos de 5% ao mês. Sabendo que ambas as aplicações terão duração de 3 meses, o lucro que esse investimento renderá para Pedro é de aproximadamente. Então, aqui a gente tem uma questão que vai envolver os dois tipos de juros, simples e composto, tá? Aqui tem informando que Pedro resolveu aplicar US$ 15.000, sendo que 30% desses US$ 15.000 serão aplicados em juros simples, a taxa de 4% ao mês durante 3 meses. E que o restante vai ser aplicado em juros compostos, a taxa de 5% ao mês durante também 3 meses. Ele quer saber o lucro desse investimento, quanto vai ser o lucro desse investimento. Então, vai ser o lucro obtido nos juros simples somado ao lucro obtido nos juros compostos, ok? Então, vamos lá, vamos resolver a questão. Então, novamente, para contextualizar bem, o capital inicial aplicado é de US$ 15.000. Como esse capital foi dividido em dois investimentos com juros distintos, simples e composto, precisamos primeiramente encontrar qual foi o capital aplicado em cada investimento. Então, vamos lá. Como 30% desse capital foi aplicado em juros simples, vamos descobrir quanto foi o valor, que eu vou chamar de C1, tá? Relacionado ao juros simples, aplicado nesse caso. Utilizando regra de 3 simples e direta, como já sabemos, podemos formar a seguinte representação.
Então, temos aqui 15 mil dólares, corresponde a 100%, né? E o valor que eu preciso encontrar, que eu estou chamando de X, né? Corresponde a 30%. Faço a multiplicação cruzada, né? Como já sabemos também. Então, isso nos fornece a seguinte proporção. 15 mil está para X, assim como 100 está para 30, tá? Então, fazendo agora a multiplicação cruzada, eu tenho que 100 vezes X igual a 30 vezes 15 mil, que vai dar, né, 450 mil reais. Já multiplicando aqui direto. 30 vezes 15 mil, 450 mil reais. E o meu X vai ser o quê? Vai ser 450 mil dividido por 100, tá? Então, já obtendo aqui o resultado de 4.500 dólares, a unidade é dólar, 4.500 dólares que vão ser aplicados, né, em juros simples, 30% do total de 15 mil dólares. Então, esse valor vai ser o capital, né, para ser aplicado no juros simples. Logo, Pedro aplicou, que eu chamei de C1, né, 4.500 dólares, a juros simples de... Qual é a taxa de juros simples que foi dada? 4%. 4 dividido por 100 é igual a 0,04 ao mês, né? Taxa mensal. Sempre em decimal e nunca em percentual, tá? Continuando, assim o lucro desse primeiro investimento será o juro simples obtido no período que é dado por... Então, o próprio juro que a gente vai encontrar no juros simples, tá? É o lucro relacionado à aplicação em juros simples. Então, vejamos. Sabemos que o juro é igual a capital, no caso C1, vezes a taxa, vezes o tempo. O capital C1 já sabemos que é 4.500, a taxa 0,04 e o período de tempo, né, 3 meses. Fazendo essa multiplicação, 4.500 vezes 0,04 vezes 3, você vai encontrar o juros, né, o lucro relacionado aos juros simples de 540 dólares. Esse valor aqui fica guardado para ser somado ao lucro obtido através da aplicação em juros compostos, que a gente vai fazer agora. Então, agora, para o segundo investimento, foi aplicado o capital de C2, que eu vou chamar de C2. Qual é o valor aplicado em juros compostos? Vai ser o total, 15 mil dólares, né? Menos o que eu apliquei em juros simples, que eu chamei de C1, que é R$4.500. Então, 15 mil dólares menos 4.500 dólares, desculpa, estou colocando reais novamente, 15 mil dólares menos 4.500 dólares, 10.500 dólares, que é o meu C2. Então, durante o tempo de 3 meses também, a taxa de juros composto vai ser de quanto? 5%, dado também no enunciado, tá? 5%, 5 dividido por 100, igual a 0,05 ao mês, mais uma vez em decimal a taxa. Com isso, o montante obtido na taxa de juros composto vai ser de, então aplicando a fórmula de montante para juros compostos, que é M, o capital que eu estou chamando de C2, 1 mais I elevado a T. C2 é 10.500 dólares, 1 mais a taxa, que é 0,05, elevado a T, que são 3 meses. Então, novamente, 10.500 dólares, 1 mais 0,05 é 1,05, que está aqui elevado ao cubo. Então, fazendo essa operação aqui, né, 1,05 ao cubo, você, utilizando aí a calculadora de vocês, científica, acha o valor de 1,05 ao cubo e multiplica por 10.500 dólares. E você deve encontrar o valor de 12.155,06 centavos de dólares como o montante. Mas eu não quero o montante, ele pede o lucro. Então, o lucro dessa operação dos juros compostos é o juros. Mas eu sei que o montante é o capital mais os juros, tá? Então, daí eu tiro os juros. Então, vamos lá.
Logo, o lucro obtido nesse segundo investimento é dado por juros, vai ser o montante menos o capital. O montante, 12.155,06 centavos, menos o capital, que é o C2, que é aqui 10.500. Então, os juros para aplicação no juros compostos é de 1.655,06 centavos de dólar. Daí, portanto, o lucro total, que a questão pede, né, obtido por Pedro, vai ser igual à soma dos dois lucros individuais, dos juros simples e dos juros composto, que será igual ao lucro. Lembra que a gente achou 540 dólares no juros simples? Então, 540 mais 1.655,06 centavos de dólar aqui do juros composto, que totaliza o lucro total de 2.195,06 centavos de dólares, tá? E aí fecha a questão. Vamos agora para a questão 3. Ao investir R$3.000 em uma aplicação bancária sob o regime de juros simples, a uma taxa de 10% ao ano durante 6 meses, qual o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação? Então, a aplicação já está dita aqui, é juros simples, né? Então, direto, né, ele quer o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação. Ele quer os juros, né? Eu tenho capital 3.000, a taxa 10% ao ano, tá? E o tempo durante 6 meses, certo? Aqui a gente vê uma incongruência, né? A taxa está em ano e o tempo em meses, tá? Então, aqui poderia passar a taxa para meses e trabalhar tanto taxa como tempo em meses, ou passar o tempo de meses para ano, tá? Então, nesse caso, é mais conveniente passar o T, né, para ano, né? 6 meses é a metade de um ano. Então, vamos lá. De modo geral, é mais fácil transformar a unidade de medida do tempo do que a taxa relacionada, né? Normalmente. Assim, vamos transformar 6 meses em anos, tá? Mas nada implica que você também possa mudar a taxa ao invés do tempo. Mas, normalmente, é mais prático, tá? Você transformar o tempo para ficar de acordo com a taxa. Então, vamos transformar 6 meses em anos, uma vez que a taxa foi dada em ano. Sabemos que temos 12 meses em um ano. Logo, em meio ano, temos 6 meses. Então, 0,5 ano, que é um meio ano, né? Igual a 6 meses. Então, o tempo que a gente vai usar é 0,5, que é meio, né? Ano. Passando a taxa de juros para a forma decimal, né? Também temos que fazer essa mudança, 10% é igual a 10 dividido por 100, que vai dar 0,1, tá? Ao ano. Então, a expressão juros é igual a capital vezes taxa vezes o tempo, como já sabemos. Então, eu vou ter que juros vai ser capital 3.000, a taxa 0,1 vezes o tempo 0,5, a metade do ano. Fazendo essa operação de multiplicação, 3.000 vezes 0,1 vezes 0,5, né? Você vai encontrar aí o valor de R$150. Aqui, né, foi feita a primeira, né, uma primeira etapa, 3.000 vezes 0,1, que dá 300. Depois, finalmente, 300 vezes 0,5, que dá R$150. Poderia fazer a multiplicação direta aqui? Poderia também. Então, foi pedido o valor a ser retirado da aplicação, ou seja, o valor aplicado mais os juros, que ele quer, na realidade, um montante, né? Eu calculo os juros, agora quer o montante. E o montante a gente sabe que é o capital mais o juro. Tá? Portanto, né, o nosso montante vai ser o capital 3.000 e os juros que a gente calculou de 150. Finalmente, né, o montante total que ele retirou após aquele período de 6 meses, né, R$3.150.
Questão número 4. Determine a que taxa de juros simples um capital de R$ 500 aplicado durante 10 meses produz R$ 150 de juros. Mais uma vez, juros simples. No próprio enunciado da questão já indica qual o tipo de aplicação. Então, o que eu tenho? Juros 150, capital 500, a taxa é o que eu quero e o tempo 10 meses. Então, diretamente na fórmula de juros simples, juros capital vezes a taxa vezes o tempo, colocando os valores, o juros 150 é igual ao capital 500 vezes a taxa que eu quero, vezes o tempo, 10 meses. Então, sabendo que o resultado, então, vai ser a taxa em meses, tá? Por mês. Então, vejamos. 150, aqui 500 vezes 10 dá 5.000, 5.000 vezes I. Agora o I vai ser o 150 dividido por 5.000. 5.000 passa para o outro lado dividindo, tá? Como aqui. Então, meu I deu 0,03 em decimal. Como a taxa a gente quer em percentual, basta multiplicar por 100, tá? 0,03 vezes 100, a vírgula anda uma casa, duas casas. Então, I corresponde a 3%. Então, a taxa, em sua forma percentual, 0,03 vezes 100, igual a 3%. 3% ao mês, já que o tempo foi dado em meses. A próxima questão, um capital de R$10.000 foi aplicado em uma poupança sob taxa de juros compostos, agora, de 5% ao mês, durante 1,5, um ano e meio, tá? Então, a taxa está em mês e o tempo em ano. Então, vamos converter o ano, em meses. Determine o valor do montante dessa aplicação. Aqui ele deu dado log de 2,466190 na base 105, que é igual a 18. Quando chegar lá no momento, eu vou dar, digamos assim, informar sobre esse dado que foi colocado aqui, tá? Então, vamos lá. Com base no enunciado, podemos retirar as seguintes informações, tá? Então, é sempre bom a gente obter as informações da enunciado, para facilitar o entendimento. O capital foi dado 10.000, a taxa 5% ao mês, o tempo 1 ano e meio, como eu falei, é sempre melhor a gente transformar o tempo. Se é 1 ano e meio, 1 ano tem 12 meses, meio ano 6 meses, 12 mais 6, 18 meses. Então, o tempo, 18 meses. Então, veja que a taxa e o tempo estão em unidades de medida diferentes. Então, só para chamar a atenção. Antes de substituir na fórmula, devemos transformar uma das unidades de medida. Foi o que nós já comentamos. Em geral, transformar a unidade de medida de tempo é uma tarefa mais fácil. Então, 1,5 ano, 1 mais 0,5, do ano. Ou seja, como já antecipei, 1 ano e meio é 12 mais 6, que vai dar os 18 meses. 1 ano e meio, 18 meses. Somente para ficar aí bem detalhado esse processo. Outra observação, a taxa deve ser sempre escrita em sua forma decimal ou fracionária, como a gente vem sempre reforçando. Então, 5% é 5 dividido por 100, então vai dar 0,05, tá? Essa é o valor da taxa mensal. E a nossa fórmula do montante, C, 1 mais I elevado a T. Vamos substituir os valores, O capital é 10.000, 1 mais a taxa 0,05, elevado a 18, tá? Então, continuando, 10.000, 1,05 elevado a 18. Aqui a gente observa que esse valor aqui, manualmente, não é fácil calcular, tá? Então, é importante que, digamos assim, vocês operem aí com calculadora científica e também teve o dado da questão, aquele dado de logaritmo. Então, vamos avançar aqui para ver o valor. Então, esse 1,5 elevado a 18 corresponde a esse valor aqui, 2,406619. Vocês calculando aí pela
calculadora, tá? 1,05 elevado a 18, tá? Você obtém esse valor, tá? Então, 10 mil vezes esse valor, né? A gente vai encontrar esse valor aqui, 24.066 e R$19 o montante, tá? Veja que resolvendo o logaritmo a seguir temos que, então observe que foi dado lá, né, esse valor aqui que você encontrou do montante. Então, resolvendo o logaritmo dado por eles, ó, logaritmo de 2,406619 é igual a 18, tá? Foi dado por ele. E pelo conceito de logaritmo, tá? A base 1,05 elevado ao valor, tá? É igual a esse termo aqui do logaritmo, tá? Então, 1,05 elevado a 18 é igual a 2,406619, tá? Então, para que serve isso? Vamos avançar. Então, somente voltando aqui, né? Na realidade, para que serve isso aqui? Eu poderia usar aqui nessa situação, 1,5 elevado a 18, aplicar aqui o conceito de logaritmo, tá? Que é isso aqui, ó. Tá? Poderia aplicar esse conceito que foi dado lá no enunciado, tá? Mas eu recomendo, né, utilizar diretamente o cálculo, quando for essa situação aqui, pela calculadora, tá? Sai mais fácil nessa situação aqui, tá? Utilizar logaritmo quando houver uma outra situação que como a gente vai fazer um exercício mais à frente. Aí eu sugiro logaritmo. Nesses casos aqui, tá? Eu acho melhor, né, você já fazer diretamente pela calculadora, que é possível, tá bom? Agora, quando a incógnita for aqui do tempo, aí sim é recomendável utilizar o logaritmo, que é a forma mais objetiva, tá? Ok? Espero que tenha ficado claro essa observação, tá? Aqui seria mais uma alternativa, mas, como eu de novo, vou reforçar. Quando eu tenho 1,05 elevado a 18, um valor numérico normal, que eu posso resolver pela calculadora, faça pela calculadora, que vai ser mais rápido, inclusive sem grandes confusões, tá? Principalmente se você não tem o domínio não está dominando perfeitamente, né, os conceitos de logaritmo. Ok? Então vamos para o próximo. Questão 6, né? Uma empresa financiou R$100 mil por um ano. O montante do financiamento foi de 172 mil. Determine a taxa de juros mensal cobrada da empresa, tá? Então, vamos lá, né? O montante é igual capital 1 mais I elevado a T, né? Para os juros compostos. Substituindo os valores, né? O montante foi dado aqui, ó, 172 mil. O capital de 100 mil está aqui, 1 mais I, que é a taxa, em um ano, né? Em 12 meses, tá? Em um ano, 12 meses. Então, vamos lá, né? Os 172 ou 100 mil passa para o outro lado dividindo, 1 mais I elevado a 12, tá? Observe que ele pede a taxa de juros mensal, por isso que eu substituí aqui um ano por 12, tá? Esse é o objetivo. Então, tenho isso aqui, faço essa conta de dividir, que dá 1,72, 1 mais I elevado a 12, tá? Para eu resolver essa situação, eu uso também um dado, né, de resolução de equação. Quando eu altero um lado da equação e adotar o mesmo critério do outro lado, a equação não se altera. Então, para eu, digamos assim, eliminar esse expoente 12 aqui, para eu poder calcular o I, o que eu faço? Eu extraio a raiz 12 aqui do lado esquerdo, de 1,72, e a raiz 12 aqui do lado direito. Quando eu faço isso, o que acontece? Tá? Aqui do lado esquerdo, a raiz 12 de 172, e do lado direito, quando eu faço a raiz 12
de 1 mais i elevado a 12, o 12 que está no expoente com 12 do radical se cancelam, sobrando somente o que está dentro do parênteses, é o que está aqui, ó. Ok? 1 mais i. Então, usando essa propriedade, né, de potenciação, né, eu consigo eliminar esse expoente 12 e ter aqui 1 mais i. Essa raiz 12 de 1,72 você calcula pela calculadora, tá? Tem que usar obrigatoriamente a calculadora. Raiz 12 de 1,72, tá? Que é 1,0462. O valor dessa raiz 12 aqui de 172. Novamente, repito, fazendo pela calculadora. Então, que é igual a 1 mais i, que é o outro valor, né, do outro lado que não se alterou. Vou passar esse 1 para o outro lado, né, para calcular o meu i, a minha taxa. Então, vai ser 1,0462 menos esse 1, que vai me dar o valor de 0,0462. Lembrando que a taxa eu tenho que, na resposta, dar em percentual. Então, basta multiplicar esse 0,0462 por 100, como está aqui, ó, para eu ter o valor em percentual. Então, finalmente, avanço duas casas, né? Multiplicou por 100, eu avanço duas casas. 4,62% ao mês. Ok? Então, vamos para o próximo. Um capital aplicado a juros simples, a taxa de 2,5% ao mês, triplica em... Observe que ele não deu o capital, mas ele deu uma relação, né, que a gente pode fazer da seguinte forma. Vamos lá. A pergunta a ser respondida é: em quanto tempo esse capital triplica? Ou seja, em quanto tempo teremos os juros igual a 2C? Né? Porque ele tem um capital, ele vai triplicar, né, quando os juros for 2C. Né? Porque vai somar 2C mais o capital, então ele vai estar, né, ter o triplo. Tá? Então, esse raciocínio aqui é importante. Tá? Então, ele triplica quando os juros se for igual a 2C. Se ele perguntasse, ele quadriplica, quanto tempo ele quadriplica? Seria vezes 3C, juros de 3C, e assim por diante. Pois com os juros igual a 2C, mais o capital aplicado, como eu falei, né? 2C mais C, teremos um montante de 3C, triplo do capital. Ok? Então é importante compreender o que está escrito nesse parágrafo aqui. Então, juros. Para triplicar, então tem que admitir que o juros seja igual a 2C. O meu capital vai ser C, né? Que ele não deu em valor, mas deu em, digamos assim, numa ideia. E a minha taxa, 2,5% ao mês, ele quer o tempo, tá? Então, juros simples, juros é C vezes I vezes T. Quem é o J? Os juros, 2C. Então, substitua aqui o J, aqui, ó, por 2C, ok? 2C aqui de cima, que é igual a C vezes o I, que é 0,025, lembra? Convertendo de 2,5% em decimal, 2,5 dividido por 100 é igual a 0,025 vezes o T, ok? Então, esse C eu vou passar para o outro lado dividindo, vai ficar 2C dividido por C. Então, eu posso cortar, simplificar esse C com esse C, simplifico e some, né? Igual a 0,025T. Então, daqui eu só vou ter, achando o valor de T, vai ser o 2 dividido por 0,025. Lembrando que aqui eu cortei, né? 2C dividido por C, eu vou cortar, né? O C só ficou o 2. E após, né, o meu T, que é o que eu quero, vai ser o 2, o 0,025 passa dividindo. Então, 2 dividido por 0,025. Fazendo essa conta, você vai encontrar que T é igual a 80 meses. Mais uma vez, esse tipo de conta aqui sai direto pela calculadora, né? Podemos utilizar a calculadora. Então, T, 80 meses. Beleza? Então, cuidado nessa questão é esse detalhe, né, do
do juro fazer com que o montante seja o triplo, né, do capital. Aí você chega à conclusão que o juro tem que ser 2C somado com o C do capital, tá? E substituir na fórmula. Então, atenção só nesse detalhe aí. Então, vamos em frente. Se um capital de R$500 é aplicado durante 4 meses no sistema de juros compostos, sob uma taxa mensal fixa, que produz um montante de R$800, qual será o valor da taxa mensal de juros? Então, taxa mensal. Então, é direto na expressão, né? Montante capital 1 mais I elevado a T, que é juros compostos, substituindo os valores, ou apresentando aqui, detalhando os valores primeiro, né? O capital é de 500, montante 800, taxa 4% ao mês. E o tempo, né? 4 meses. Tá? Aqui a taxa, na realidade não é TT, é taxa 4% ao mês. Então, substituindo o montante 800, C capital 500, 1 mais I, que é o que eu quero, elevado a T, que é 4, né? 4 meses. Passa esse 500 para o outro lado dividindo, né? Que já é a primeira operação que eu posso fazer, como está aqui, 1 mais I elevado a 4. 800 dividido por 500, corto os dois zeros, 8 dividido por 5 dá 1,6. 1 mais I elevado a 4. Tá? Caiu na mesma situação que a gente viu lá da raiz 12. Né? Aqui no caso vai ser, para eliminar esse 4 aqui, eu extraio a raiz quarta de 1,6 e aqui a raiz quarta de 1 mais I elevado a 4. Então, a raiz quarta com esse 4 corta, sobrou só o que está dentro do parêntese, 1 mais I. Então, raiz quarta de 1,6 igual a 1 mais I. Essa raiz quarta de 1,6, você, fazendo pela calculadora, você vai encontrar que dá 1,125, que é igual a 1 mais I. O I vai ser, esse 1 passa para o outro lado, trocando o sinal de mais para menos. I vai ser 1,125 menos 1, que vai dar 0,125. Como está em decimal, tem que apresentar a taxa em percentual. 0,125 vezes 100, né, vai ser, avançando duas casas, 12,5% ao mês a taxa pedida aí na questão. Beleza? Questão número 9. Um capital foi aplicado durante 10 meses. No fim da aplicação só de juros simples, ela rendeu 6 vezes o valor do capital. Determine a que taxa foi empregada tal aplicação. Então, aqui, mais uma vez, ele não informou o capital, mas deu algumas informações para que você, né, fizesse a correlação com relação aos juros e o capital. Né? Vou utilizar a letra C, como nós fizemos no exercício anterior, né? Um dos exercícios anteriores, para calcular a questão. Em juros simples, tá? Como está indicado aqui. Então, ele já deu aqui só de juros simples, ela rendeu 6 vezes o capital. Então, aqui é direto, né? Não precisa, aquele caso do triplo, né? No caso, aproveitar o C. Então, juros, ele já deu que ela rendeu 6 vezes o valor do capital. Então, J é igual a 6C. O capital eu vou chamar de C. A taxa é o que eu quero. E o tempo ele deu em 10 meses. Então, juros, C vezes I vezes T. Substituindo os valores, eu tenho que juros, 6C, é igual a C, que multiplica a taxa I, vezes o tempo 10 meses. Tá? Avançando, o I vai ser igual a quanto? Aqui, eu já adiantei um passo, né? Porque, primeiramente, esse 6C eu vou dividir pelo C, né? Como a gente fez no exercício, um dos exercícios anteriores, vou cortar o C com o C, vai ficar somente o 6. Então, 6 igual a 10I. Então, meu I vai ser 6, o 10 passa dividindo. 6 dividido por 10, como está aqui, que vai dar 0,6. Como eu quero em percentual, 0,6 vezes 100 vai dar, né, avançando duas casas, né, 1 e 2 com 0, né, 60%. Ok? Então, detalhe aqui, nesse caso, ele já deu que os juros rendeu 6 vezes o valor do capital. Então, já jogo direto ali o valor 6C. Tá?
Vamos para a próxima. Um capital foi investido a juros simples com uma taxa de 12% ao ano. Durante quanto tempo esse capital deve ficar investido para que o montante seja o quádruplo do capital? Então, vai ser parecido com aquele que nós fizemos em slides anteriores. Então, vamos lá. Temos como dados que o montante é igual a 4 vezes o capital. Tá? Montante seja 4C. Tá? E que montante é igual a capital mais o juro. Tá? Lembrando que aqui, ó, juros simples também. Capital mais os juros. Esse é o valor do montante. Então, o montante é 4 vezes o capital, né? 4C é igual a C mais J. Então, meus juros aqui vai ser 4C menos C, né? Vai dar o juro 3C, tá? Ok? Os juros vai ser 3 vezes o capital, para que o montante seja 4 vezes o capital. Ok? Então, a taxa 12% ao ano foi dada aqui. E meus juros em juros simples, né? C vezes T. Então, meus juros é 3C, coloco aqui 3C, é igual a C, que é o capital, que não foi dado, estou fazendo literal, vezes a taxa em decimal, 12%, é igual a 0,12, 12 dividido por 100, 0,12, vezes o tempo. Tá? Então, aqui, mais uma vez, esse C passa para o outro lado dividindo, vai ficar 3C sobre C, igual a 0,12T. Esse C eu posso cortar com os de baixo C, né, do denominador, ficando somente com 3. 3 igual a 0,12T. Então, T vai ser 3 dividido por 0,12. O 0,12 passa para o outro lado dividindo. T igual a 3 dividido por 0,12. Utilizando a calculadora, você encontra imediatamente que o T corresponde a 25 anos, já que a taxa está em anos, ok? Beleza? Vamos ver o próximo aí. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? Tá? Então, ele quer um montante. Eu vejo que a taxa está mensal e o tempo também mensal, então tá beleza. Então, capital 1.200, a taxa 2% ao mês, 2 dividido por 100, 0,02 ao mês. E o tempo, 10 meses. Juros é C vezes T, juros 1.200, capital, vezes a taxa, 0,02, vezes o tempo, 10, que vai me dar R$ 240 de juro. Tá? Mas ele quer o montante. Se eu tenho juros, eu tenho o capital, eu tenho o montante. Então, montante, capital mais juro, 1.200, capital mais 240 juros, que vai me dar, somando, R$ 1.440 o valor do montante. Vamos ao próximo, 12. Determine o valor do capital que é aplicado durante 14 meses a uma taxa de 6%, rendeu juros de R$ 2.688. Então, vejamos. A taxa 6% ao mês, né? 6 dividido por 100, 0,006 ao mês. O tempo, 14 meses. Os juros, né? 2.688. Então, aplicando em juros simples, CI vezes T, juros 2.688, ele quer o capital, né? Em 6 meses, taxa de 0,06, né? A taxa ao mês, em 14 meses. Então, vamos lá. Faz primeiro essa operação 0,06 vezes 14, né? Utilizando aí a sua calculadora, que é mais rápido, mais fácil, dá 0,84. E agora o capital vai ser 2.688 dividido por esse 0,84 que passa para o outro lado dividindo.
2.688 dividido por 0,84, também utilizando sua calculadora, você vai encontrar que o capital foi de R$ 3.200. Beleza? Então, vamos para o próximo. Renata acabou se esquecendo de pagar uma das contas de energia da sua residência. Como de costume, ela precisou pagar juros e multa pelo atraso de 2 meses. Sabendo que o valor da conta era de R$ 160 antes do atraso e que a multa é de 1% e os juros de 3% ao mês, o valor pago a mais na conta devido ao atraso foi de... Então, vamos ver, né, qual foi o valor que Renata pagou, né, após atrasar, né, 2 meses, né, como está indicado aqui. Então, vamos lá montar as informações para a gente entender melhor o problema. Então, primeiro vamos calcular o valor da multa, que é de 1% em relação ao valor de R$ 160. Aqui é o valor da multa. Primeiro temos que ver qual vai ser o valor da multa. Tem o capital R$ 160, taxa 3% ao mês, tá? 3 dividido por 100, 0,03, né, a taxa ao mês. O período, né, de 2 meses que ela pagou, né, com atraso de 2 meses. Multa de 1%. Então, vamos calcular a multa. Tá? 1% de 160 é 160 vezes 1%, que é 1 dividido por 100, que é 0,01. 160 vezes 0,01, só de multa ela vai pagar R$ 1,60. Juros é igual a C vezes I vezes T. Então, 160 vezes 0,03, o capital seria o valor a pagar, né? R$ 160, a taxa 0,03, né, ao mês, em 2 meses. Fazendo essa operação, primeiramente 160 vezes 0,03, você vai encontrar 4,8 vezes 2 de juros, R$ 9,60. O valor pago a mais, né, logicamente, vai ser a multa mais os juros, né? A multa que nós encontramos de R$ 1,60 mais os juros, R$ 9,60 mais R$ 1,60, que vai dar R$ 11,20. O total, logicamente, a pagar vai ser os 160 mais R$ 11,20, mas como ele pediu só o valor pago a mais, né? Juros e multa, R$ 11,20. Vamos para o próximo. Um capital de R$ 1.400 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Qual será os juros acumulados após 24 meses? Então, vamos lá. Capital, 1.400. Taxa, 7% ao ano. Tempo, 24 meses, que já convertendo para adequar aqui com a taxa ao ano, né? 24 meses é igual a 2 anos. Então, a taxa 7% é 7 dividido por 100, que dá 0,07 ao ano. Tá? E a nossa fórmula para juros compostos, que já sabemos. Substituindo os valores, né? Ok? M, 1.400, 1 mais 0,07 elevado ao quadrado, já que são 2 anos. Então, para a gente encontrar um montante e, ao final, ele quer, na realidade, os juros, né? Com o capital e o montante, eu encontro os juros. Então, aqui, primeiro, faço essa operação dentro do parênteses, né? M, 1.400, 1,07 ao quadrado. Aqui, eu não preciso usar aqueles artifícios, né? Porque 1,07 ao quadrado é tranquilo você fazer pela calculadora. Então, fazendo essa operação aqui, 1.400 vezes 1,07 ao quadrado, que dá 1,1449. Agora, multiplicando, fazendo essa multiplicação que eu aconselho a fazer também pela calculadora, você vai encontrar R$ 1.602,86. Tá?
Aqui, como ele pediu juros, né, seria 1.602,86 menos o capital, né, o montante menos o capital, eu acho juros, que vai dar R$ 202,86 os juros, tá? Dentro desse período. A próxima questão, um capital de R$ 1.400 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento. Basicamente aqui repetiu a questão, tá? Então, agora que eu vi, a questão foi repetida. Foi complementando, né? Juros, capital mais juros, juro é montante menos o capital, 1.602,86 menos 1.400, como eu já tinha falado, R$ 202,86. A questão foi duplicada. Questão 16. Quanto tempo um capital de R$ 1.500 aplicado a juros compostos, com taxa de 10% ao mês, leva para gerar um montante de R$ 1.996,50? Então, essa é a questão, né, onde você pede o tempo em um tipo de juros compostos, que a gente tem que usar os conceitos de logaritmo, tá? Então, capital R$ 1.500, a taxa 10% ao ano e o montante R$ 1.996,50. Então, convertendo a taxa de percentual para decimal, 10 dividido por 100 dá 0,1. A fórmula aqui dos juros compostos, substituindo, né? 1.996,50 igual a 1.500, que multiplica 1 mais 0,1 elevado a t. Desenvolvendo aqui o parênteses, né? Tenho 1996,50 igual a 1.500, 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a t. Agora vou passar esse 1.500 para o outro lado, dividindo. 1996,50 dividido por 1.500 é igual a 1,1 elevado a t. Resolvo essa divisão, tá? Que vai me dar 1,331, que é igual a 1,1 elevado a t. Trazendo aquele valor para cá. Aqui, né, eu entro na parte que eu já falei de usar o conceito de logaritmo, tá? Então, log de 1,331 é igual a log de 1,1 elevado a t, certo? Eu aplico o logaritmo do lado esquerdo e do lado direito eu não vou alterar a equação, tá? E temos uma propriedade de logaritmo, né, que quando eu tenho log de 1,1 elevado a t a um expoente, né, aqui é o log na base 10, não precisa aparecer o 10, né? Então, quando tenho essa questão de uma potência, o expoente passa multiplicando o log e repito somente a base, que é o que eu vou fazer aqui. Repito aqui, log de 1,331 é igual a esse t, ó, que está no expoente, ele vem aqui para fora, multiplicando. Ó. Vem aqui, ó, t log de 1,1, tá? Repito aqui a base, na base 10. Agora, de posse aí da sua calculadora, direto, né, você vai lá, log de 1,331 na base 10, você vai encontrar o valor, como também log de 1,1 na base 10 você também encontra o valor. Mas antes eu posso aqui, né, achar que t vai ser log de 1,331 dividido por log de 1,1, como está aqui. E aí, como eu falei, encontrando os valores do log no numerador e no denominador, você, né, e de fazer a operação de divisão, você vai encontrar que o tempo é de 3 anos, tá? Então aqui é importante usar a calculadora para resolver esses valores aqui do log. Questão 17. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de 800 gere um juros de R$ 352 em 2 anos? Também tranquilo, né? Capital, R$ 800, tempo, 2 anos, juros, R$ 352. Tá? Montante, tá? Já sei que o montante é o capital mais o juros, já está dado aqui, 800 mais 352, R$ 1.152. Nossa fórmula é de juros compostos, tá? Vou substituir os valores. O montante que eu encontrei aqui, ó, 1.152, capital 800, o mais I é o que ele quer, tá? Em 2 anos, tá aqui. Então, a taxa vai ser dada em anos.
passo 800 para o outro lado dividindo, né? A primeira operação está aqui, ó. Resolvendo essa divisão, acho 1,44, 1 mais i elevado ao quadrado, tá? Então, aqui, uso aquele artifício. Para eliminar esse expoente 2, eu extraio a raiz quadrada de 1,44 e a raiz quadrada de 1 mais i elevado ao quadrado vai ser o que está aqui dentro do parênteses. Então, raiz quadrada de 1,44 é igual a 1 mais i, como já falamos. Essa raiz quadrada, você utilizar aí a calculadora, vai achar que é o valor 1,2. Raiz quadrada de 1,44 é 1,2, que é igual a 1 mais i. Passa esse 1 para o outro lado, trocando o sinal de mais para menos. I é igual a 1,2 menos 1, que é igual a i, que vai dar 0,2. Ou, percentualmente falando, 0,2 vezes 100, que dá 20%. E a questão 18, né? Quanto conseguireis se investir um capital de R$ 2.000 a juros compostos de 3% ao ano durante um período de 48 meses? Então, vamos lá. Capital, 2.000 foi dado, taxa, 3% ao ano, tempo, 48 meses, que tenho que converter aqui, né? Está em meses o tempo e a taxa em ano, vamos converter o tempo, né, para anos, 48 meses, 4 anos. A minha expressão, né, do montante, tá? Vamos lá, eu quero justamente o montante. Então, o montante vai ser 2.000, que é o capital, 1 mais a taxa, 3 dividido por 100, 0,03, 1 mais 0,03, elevado a quarta, né, que é 4 anos. Somo aqui 1 mais 0,03, que dá 1,03 vezes 2.000 elevado à quarta. Tá? Resolvo essa operação aqui pela calculadora, né, que é mais fácil do que você fazer na mão. 1,03 à quarta, né, que vai dar 1,1255 vezes 2.000. Tá? Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar que o montante é o que ele está pedindo, R$ 2.251. Ok, pessoal? Espero, né, que essas questões tenham ajudado aí vocês nos seus estudos, tá? E convido para os próximos vídeos que virão. Então, até lá.